Olá, Sara. Olá! Sara, não é? Não me enganei. Não, Sara. Olha, primeiro obrigado por teres aceito estar aqui comigo hoje e depois explicar-te rapidamente o que isto é. Nós chamamos estas conversas palavras-chave, porque em vez de te fazer uma pergunta sobre um assunto em particular, o que vou fazer é sugerir-te umas palavras-chave que espero depois te sugiram uma história, uma recordação, o que for. Já veremos. Está bem? Uhum. Parece-te bem? Parece-me muito bem. Então a primeira é bairro Padre Cruz. A minha infância, pronto, foi lá que eu cresci, era lá que os meus avós moravam, os 4, portanto a minha infância foi toda passada lá e numa altura em que aquele bairro era diferente do que é hoje. Agora já não vou lá tanto, até porque os meus avós já não moram lá. E sou de uma época em que brincávamos na rua, as pessoas tinham as portas de casa abertas durante a noite, não havia problema nenhum, de repente aquilo parecia uma aldeia. Não parecia que estávamos tão dentro da cidade, mas foi muito feliz lá. Sim. Sei lá o que é que é. Os 4 avós ali, portanto mãe e pai dali. Sim, os meus pais, nós não morávamos lá, mas os meus pais cresceram lá, porque os meus avós moraram lá uma vida, quase a vida toda, e os meus pais conheceram-se lá, porque estudavam perto, estudavam na Pontinha, e portanto conheceram-se lá, casaram, depois foram viver para outro sítio, mas nós estávamos lá sempre, era recorrente, eu passava os fins de semana com os meus avós. Portanto, eu cresci um bocadinho lá também. As tuas irmãs também, a mais pequenina não, seguramente, porque não. Já é uma diferença. A Bárbara sim, a minha irmã do meio sim, ainda também teve muito contacto, apesar de nós termos uma diferença de idades de 8 anos, já não tanto como eu, mas sim, mas ainda tem muitas recordações também. Sim. Achas importante, ou que faz diferença essa experiência mais da rua, dessa à vontade, com o espaço exterior, ou achas que não faz diferença agora? Acho que faz toda a diferença e nós, para além de termos tido essa experiência de brincar na rua, ainda que dentro da cidade, tivemos também fora da cidade, de facto, num contexto mais rural, mais campestre, que era o Alentejo, porque a minha família paterna é do Alentejo. De onde? Perto do Redondo, uma aldeiazinha que se chama Montoito. E então nós íamos também muitas vezes, férias, fins de semana, para lá. Portanto, ainda é eu acho que faz toda a diferença, assim, quando tu cresces e tens um contacto grande com o campo, é isso, brincar na rua, coisa que hoje em dia, principalmente nas cidades, as crianças não sabem o que isso é e com o avanço da tecnologia, os miúdos hoje em dia estão sempre agarrados aos computadores, aos telemóveis, aquilo que nós sabemos. E na altura, eu estou a falar da década de 90, isso não havia, não é? Brincávamos com coisas muito mais... É diferente, não havia tecnologia. Temos que ser mais criativos. Sim, mais criativos, sim, puxava para a nossa imaginação, sim, ou bonequinhos, ou peões, ou berlindes. E criar histórias, sobretudo, não é? E criar histórias, exatamente. Mas nós culpamos muito a tecnologia, mas eu acho que também há crescente a preocupação com a segurança. Também. Os pais já não ficam descansados, portanto, se calhar aquilo que a tua mãe e o teu pai sentiam a teu respeito, ou os teus avós, sobre andares por ali no bairro, se calhar hoje em dia eu acho que há uma preocupação com a segurança das crianças. Portanto, eu acho que os pais até sempre deixam lá estar ali no computador, não é? Exato. E isto então leva-nos à nossa próxima palavra-chave, que é Vasco Santana. Sim, Vasco Santana foi onde eu fiz o meu primeiro casting, na antiga Feira Popular. Infelizmente já não existe, nem uma coisa nem outra, nem o teatro nem a feira. Portanto, eu fiz exatamente o meu primeiro casting para televisão no Teatro Vasco Santana, porque vi o casting na televisão. Foram os teus pais que te inscreveram? Não. Os meus pais não queriam que eu fosse, a minha mãe não queria que eu fosse, eu só fui ao casting porque tentei enganar os meus pais com a ajuda dos meus avós. Isso é tão bom. Exatamente. Portanto, o meu avô materno é que tentou convencer ali de alguma forma a minha mãe, dizer não, eu vou lá com ela e depois levo-a à escola, porque a minha mãe não queria que eu faltasse à escola, claro. Fora de questão. Exatamente.
Portanto, lá fui eu com o meu avô. O que a minha mãe não soube é que eu fiquei o dia inteiro lá, só para chegar à parte da inscrição, porque a fila era de tal forma que dava... Foi um casting anunciado na televisão, não é? Acho que foi o primeiro casting, na realidade, anunciado na televisão. Portanto, imaginas, a fila dava volta à feira popular por fora, aquilo era inacreditável. Estiveram lá, não sei, milhares de pessoas, sim, acho que foi perto de 4.000, na altura depois foi anunciado. Portanto, lá fui eu e tive de ficar horas só para chegar à parte de recolher o texto para decorar e para me inscrever, e depois nós voltávamos lá 2 dias depois, para o casting propriamente dito. Portanto, assim foi. Eu depois voltei, novamente com a ajuda do meu avô, e lá fomos, e lá fui eu fazer o casting, que foi na altura com contracena da Sofia Nicholson e da Alexandra Leite, e na altura estava, portanto, a ver o casting e a fazer o casting, estava o Hugo Sousa com o Jorge Cardoso, que vieram a ser os realizadores dessa novela, mais o José Martinho, que era o autor. E pronto, e olha, eu fiz o casting, cheia de nervos. Lembro-me que na altura elas me elogiaram, disseram-me, olha, correu muito bem, olha, fixe. Agora tens de ficar à espera. E eu, bom, está bem. Lá fui eu para casa, os primeiros dias estava super ansiosa, sempre à espera que o telefone tocasse, não é? Passaram-se dias, passaram-se 2 semanas e eu, pronto, olha, já não fiquei, esquece, tenho de esquecer e paciência, pronto, não dá. 2 meses depois... 2 meses? 2 meses depois, já estava noutra, já pensava... Já tinha esquecido? Sim, já tinha esquecido completamente, pronto, olha, paciência, era um desejo meu. Pois, note-se que eu tenho de referir que eu sempre quis ser atriz, porque... Mas eu ia-te fazer essa pergunta, se tu foste ao casting que era uma coisa da televisão e era giro, não. Ou se havia alguma consciência mínima que fosse que havia o desejo e a vontade de ser atriz? Havia muito, sim, desde pequenininha. Aqui estamos com 11 anos? Aqui estamos com 11 anos. A minha mãe diz-me que eu, em miúda mesmo, 4 ou 5 anos, ficava pregada à televisão e dizia que queria trabalhar lá dentro. Logo desde pequenina que se manifestou isso em mim, e na escola, nas peças de teatro, eu gostava sempre de fazer, e depois as minhas professoras diziam à minha mãe que achavam que eu tinha jeito e que eu devia eventualmente tentar estudar ou seguir. Portanto, quando apareceu esse casting, porquê? Porque na altura não havia a facilidade que há hoje em tentar, não digo em entrar, mas em tentar. Sim, já há uma maior facilidade. Já é uma coisa muito comum. Há muitas agências, na altura não só ouvia falar quase em agências. Há muitos castings, as próprias televisões já anunciam castings abertos, é diferente. Naquela altura, não tanto. Portanto, eu quando vi aquele casting, aquilo para mim, oh meu Deus, isto é uma oportunidade da minha vida. E assim foi. Mas 2 meses depois eu já não me lembrava daquilo, quando tocou o telefone em casa dos meus avós, porque eu tinha dado o contacto dos meus avós, e eu estava em casa nesse dia, dos meus avós, no bairro Padre Cruz. Portanto, eu fui atender o telefone por acaso, não é? E dizem, olha, foste tu que atendeste? Fui eu que atendi o telefone, ainda por cima. Telefone fixo, daqueles com sim, com a rodinha, não é? Ai, adoro. E atendi o telefone e disseram, olha, boa tarde, é da TVI, nós queríamos falar com algum parente da menina Sara Barradas por causa do casting que ela fez, e eu comecei a ficar em pânico, não? O meu coração começou a parar e eu assim... bem, eu não está aqui nem a minha mãe, nem o meu pai, nem ninguém, mas pode falar, eu sou a Sara. Tão bom. E eles, olha, é para te dizer que ficaste selecionado para a próxima novela da TVI do José Martinho, aquele casting que fizeste, mas nós queremos falar com os teus pais ou com os teus avós. E eu deixei o telefone cair, eu fiquei em pânico, mas quer dizer, super alegre, sim, extasiada. E comecei, depois, entretanto, disse, bom, eu vou dizer aos meus pais para lhe ligarem, e pronto, e fui lá, anotei o número, desliguei o telefone e comecei aos gritos a chamar os meus avós. O meu avô estava no terraço da casa, e eu comecei, avó, e o meu avô veio lá de cima. Aflito. Pensar que estava a passar alguma coisa, que eu tinha algum problema. E eu disse, não, pronto, que tinha sido escolhida para a novela. E pronto, e assim começou. E depois como é que foi dizer à tua mãe que tinhas sido escolhida para um casting ao qual não devias ter ido? Paciência, aí já não dava com tantos problemas, porque já tinha ficado e tinha quase certeza que os meus pais não me iam cortar as pernas nesse sentido. Porque sabiam que era uma coisa que eu queria muito, e desde que eu me responsabilizasse e que
e que assumisse que não poderia nunca deixar de estudar e que tinha de me esforçar o dobro, portanto era um problema meu nesse Eras tu que tinhas que assumir a responsabilidade de não falhar em nada. Exatamente, eles disseram isso desde o início, olha, muito bem, nós vamos deixar de fazer, mas com a condição de tu jamais baixares as notas, se no dia que baixares as notas não fazes mais novelas. Portanto, a responsabilidade era minha, ou seja, eu é que tinha de facto de ter um dobro do trabalho, porque de repente eu tinha de trabalhar e de estudar ao mesmo tempo. Claro. Ou queria ou não queria. É giro, tu falas disso assim agora, tens 27 anos, mas já havia essa consciência de o meu trabalho, a minha escola, sim, já eras assim? Eu tive logo essa consciência, sim, porque eu sempre fui um bocadinho mais madura do que a idade que eu na realidade tinha. Isso manifestou-se desde cedo, em pequeninas coisas. Por exemplo, e outra coisa também é que eu era um bocadinho antissocial, eu lia muito, eu brincava sozinha, Olha, só para teres uma ideia, quando eu ainda estava na creche, as educadoras chamaram a minha mãe para lhe falar de mim porque diziam que eu estava sempre a brincar sozinha e lia e fazia teatrinhos sozinha e não convivia com as outras crianças e que elas tinham medo que eu fosse autista. A minha mãe levou-me um psicólogo para despistar, não é? Claro. E no fim, depois a psicóloga disse à minha mãe, olha, se alguém tem problemas de autismo não é a sua filha, de certeza, ela é simplesmente assim, ela é mais sossegada, não é tão sociável como as outras crianças, mas isso acontece, não somos todos iguais. Isto para dizer que eu de facto era muito responsável já para a idade que eu tinha e portanto quando eu tive consciência de que ia começar a trabalhar foi uma coisa facílima, não foi uma coisa que me entrou logo. Mas levada muito a sério. Muito a sério logo, olha, agora vou trabalhar e vou estudar e tenho e já punha os despertadores para acordar sozinha e queria ser eu já a dona de mim. Muito engraçado. Como é que consegues lembrar do primeiro dia? Consigo, sim, porque a minha madrinha de cena foi a Rita Salema. Que giro. Exato, que fez a primeira cena da novela, não era a primeira cena que depois foi para o ar, sabes que nós sim, gravamos, mas a primeira que gravei foi com ela e era uma cena enorme, de 3 páginas, só eu e ela a falarmos. Outra coisa engraçada é que nós nessa novela, as crianças dessa novela, que era eu e o Diogo Martins, estreámos os dois nessa altura, tínhamos muito texto, tínhamos uma intervenção forte na história, coisa que não era normal até aí. Eu acho que por isso também esse projeto foi tão querido e o público gostou tanto de nós. Sim, dos nossos personagens tinha muita importância. Sim, tínhamos, exato. E por exemplo, essa cena era uma cena de 3 páginas e era a minha primeira cena e era falas muito grandes e eu ia extremamente nervosa e a Salema ajudou-me imenso, ela foi uma querida. E correu muito bem. E portanto lembro-me, esse dia foi na Régua, lá numa quinta onde nós gravávamos. E acima de tudo lembro-me de que aquilo era um mundo desconhecido para mim, mas era uma coisa que eu queria muito, estava muito feliz, eu por dentro eu estava em êxtase constante. Isso quase fazia desaparecer algum medo, não é? Algum receio, porque ficava completamente... Sim, porque estava muito deslumbrada, não é? Portanto isso fazia desaparecer. Era alguma coisa do que imaginavas? Alguma vez tinhas pensado como era muito melhor do que eu imaginava. Tão bom. Era muito melhor. Era porque eu não conseguia imaginar muito bem o que aquilo seria, não é? Como é que se fazia? Exatamente, era completamente desconhecido, eu era muito nova, eu tinha 11 anos acabados de fazer, portanto aquilo só superou as minhas expectativas, era tudo bom, porque eu estava a fazer aquilo que gostava, eu estava a representar, eu estava a trabalhar com pessoas que eu via desde pequenina na televisão e que eram ídolos para mim e a fazer uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Para teres uma ideia, portanto eu estreiei-me em 2001, no Amanhecer, 2001, 2002, e pouco antes tinha dado aquela novela da TVI, que agora até está a repetir, que é Os Olhos d'Água, em que entrava a Mafalda Luís de Castro, pequenininha, na altura a estrear-se, a fazer filha da Sofia Alves, e eu, portanto isto foi um ano antes de eu me estrear, e eu na altura olhava, eu via a novela, ali, não é? eu só pensava, isto era o meu sonho, o meu sonho era fazer uma novela e trabalhar com aqueles atores todos, mais velhos e consagrados, e de repente um ano depois estou eu a estrear-me com uma série de atores consagrados. E com uma novela que foi um êxito. E com uma novela que foi um êxito, portanto eu tive muita sorte. A primeira de quantas? Ai, não sei. Já perdeste a conta? Já. Sim, porque depois tive séries pelo meio, não sei novelas, não sei quantas foram, mas
Não sei, umas 15. Só. A próxima palavra é coisa ruim. Coisa ruim. Pronto, foi a minha estreia no cinema, sim, em 2005. Olha, fui fazer um casting, já não me lembro como é que surgiu, porque eu na realidade depois não fiz muitos castings ao longo da minha vida. Foste sendo convidada para as coisas. Assim, ia acabando os projetos, chamavam, pronto, mas esse era cinema, eu já não me lembro como é que vi o casting, sei que fui. E o casting eu achei que me tinha corrido pessimamente mal, porque aqueles castings de cinema, ainda por cima, uma coisa ruim, como era um filme de terror, eles queriam ver, eles basicamente, eu acho que tinha um texto, mas o texto não era o mais importante para eles queriam que eu reagisse para a câmara com terror, com medo, eu tinha de olhar para a câmara e assustar-me, por exemplo, então eles queriam que eu entrasse, que eu olhasse para a câmara e que me assustasse, depois entrava, olhava para a câmara e tinha outra reação, era assim uma série de reações que eles queriam ver estranhas para ti, né? Na minha cara, e sim, eu tinha 14 anos, não fazia, também não era atriz há muito tempo. E a novela, a câmara não existe. Exatamente, a câmara não existe. E eu ali eu tinha de olhar para a câmara como se fosse uma pessoa. Aquilo foi estranhíssimo para mim e eu achei que aquilo me tinha corrido pessimamente mal. Eu cheguei a casa a dizer à minha mãe, olha, não vou ficar de certeza. E pronto, olha, fiquei, felizmente. E fiz assim, a minha primeira longa-metragem. A primeira e única, note-se, porque não voltei a fazer, infelizmente. Tenho feito muito mais curtas, sim. Infelizmente não voltei a fazer nenhuma longa, mas foi uma experiência incrível porque o cinema é completamente diferente da televisão. Mas gostas dessas diferenças? Porque há pessoas que se identificam mais com uma coisa ou outra. Eu gosto dos três géneros, teatro, cinema e televisão, porque eu acho que isso é que é mágico, é nós podemos fazer tudo. Sim, claro. Isso é que é fantástico. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já mais recente, exato. Sim. Rio de Janeiro foi quando eu fui pela primeira vez estudar, quer dizer, não foi a primeira, foi a segunda na realidade. Espanha. Exato, eu em 2009, logo a seguir à Flor do Mar, fui com o meu colega Pedro Carvalho, porque na altura, nessa novela, nós estávamos, a Anabela Teixeira também entrava e ela é que nos tinha falado que tinha estado no estúdio Corarza, em Madrid, a fazer uns workshops e ela é que nos tinha referenciado e disse, olha, experimentem, enviem para lá uma carta a dizer que são atores e que gostavam de fazer, porque ou seja, eu nunca deixei a escola, portanto eu fiz a minha escolaridade normal, fiz até ao 12º ano e não estudei teatro, eu estava sempre a trabalhar. Claro, foi sempre ensino regular. Exatamente. E quando acabei o secundário, eu tinha a pensar, eventualmente, e agora, ou vou para o conservatório, ou não vou, o que é que vou fazer? O conservatório foi uma coisa que eu pensei muito, porque se por um lado eu queria muito ir, por outro lado tinha consciência de que tinha quase deixado de trabalhar para o fazer, porque era uma exigência muito grande. Não é como na escola, que tu podes faltar não, eles já me tinham dito, colegas meus, olha, no conservatório... É um trabalho mais prático. No conservatório é muito prático, tu tens de estar lá, tu não podes faltar porque estás a gravar. E isso para mim era assustador, porque de repente dizer que não a um trabalho, eu era muito nova, ainda assim, mesmo com 18 anos, nós não somos ninguém. Claro. E eu só pensava, se eu vou recusar um trabalho, ou seja o que for, depois já não vou ser chamada. Durante 3 anos. Durante 3 anos, depois não é eram 3. Era uma ausência que tu não querias arriscar. Eu tinha muito medo de perder aquilo que estava a construir. Portanto, pensei, olha, não vou fazer. Vou tirar um curso também que queria, que era Psicologia, e então fui para a faculdade fazer Psicologia, porque aí já conseguia conciliar, até porque fazia à noite. Portanto, eu estudava à noite, assim já podia trabalhar durante o dia, e assim foi a minha escolha. Isto para dizer que em 2009 eu tentei fazer então um workshop. Compensar, não é? Compensar, exatamente, para ter alguma formação na área, não é, da representação que não tinha, até agora era só experiência, era só conhecimento empírico. E assim fomos para Madrid. Agora subiu de nível, desculpem, empírico. Estas entrevistas a partir de agora começam a ser patrocinadas por alguém, desculpa lá. Por amor de Deus. Pronto, e assim fomos para Madrid fazer esse primeiro workshop. Foi muito interessante. Quanto tempo lá? Foi só uma semana, mas era intensivo. Era todos os dias, de manhã à noite. Foi uma loucura. E foi muito engraçado, porque eu tinha muita vergonha. Mas ter sido fora de Portugal ajudou-me. Ninguém me conhece. Exatamente. Porque o meu medo era esse. Fazer workshops cá. Era que as pessoas conhecem-te e estão à espera de alguma coisa. Tu não és só um ser individual, normal, que ninguém...
está à espera de nada. Sim, sobretudo quando já tinhas feito tanta televisão, Exatamente. de repente tens para um grupo de pessoas Sim. que todas te veem na televisão todos os dias, sentes-te um E bocadinho eu com medo queria, do ridículo, eu não queria é? poder ser canastrona à minha vontade. Expor as tuas fragilidades. Exatamente. E daí ter-me deslumbrado com o facto de ser noutro país. Olha, bora. E então assim fomos para Madrid, que me deixou depois o bichinho, correu de facto muito bem, foi muito bom, foi muito boa a experiência. E depois tive a oportunidade, em 2014, mais ou menos, de ir então para o Rio de Janeiro fazer uma série de workshops que para mim foram muito importantes. Fui à aventura. Aí estiveste mais tempo. Sim, aí foram 3 meses e fui sozinha. Era isso que eu te ia dizer, ir sozinha. Fui sozinha porque, infelizmente, o Zé estava a trabalhar, claro, porque nessa altura, agora aqui já, nesta altura da história, já estamos juntos, e coisa que em 2009 ainda não acontecia, e eu não fui... E foste com o Pedro, Exato, fui com o Pedro, exatamente, também era diferente. Em 2014 eu já estava com o Zé e não me apetecia estar 3 meses, não é? Como é que de repente se decidi ir para o Brasil sozinha, só para estudar? Quer dizer, no Brasil que nós ouvimos todos os dias coisas muito bonitas, mas coisas menos bonitas. Sim. Como é que se... Olha, começou porque, lá está, mais uma vez, eu não queria fazer dentro de Portugal, porque eu não me sentia tão à vontade. Ponto número 1. Depois, ao procurar alguma coisa fora, sim, havia a possibilidade de ir para Madrid, mas eu vou-te confessar que o Brasil fascina-me, sempre me fascinou. Pelas novelas, pelo teatro, pelo cinema, porque nós, ao contrário deles, ou seja, o nosso trabalho não lhes chega, mas o trabalho deles chega-nos a nós. Muito, sim, todos os dias. Muito, exatamente. Ligas a televisão, vês uma novela brasileira, consegues facilmente ver cinema brasileiro. Sim. E teatro era uma coisa que eu também queria ver lá. Já tinha lido algumas coisas de autores brasileiros e queria muito. E quando andei à procura, olha, depois nem sei como é que me falaram, mas sei que também foi referenciada à escola depois para onde eu fui, que foi a CAL, Centro de Artes das Laranjeiras, que era mesmo que é logo ali da Loja de Cidadão, não é? Exatamente! que é mesmo ali, olha, era muito perto do Cristo Redentor, era mesmo ali no Rio. E eu, pronto, soube dessa escola e depois estive a ver os workshops que eles tinham, do tempo que tinham, com que professores era, andei a fazer, pronto, as pesquisas normais. Claro. E eu tinha tenho de dizer que isto também foi-me proporcionado pela TVI, pela Plural, que na altura eu estava com um contrato de exclusividade e eles ofereciam um valor para formação. Ias fazer formação. Portanto, tive essa oportunidade também através deles e eu não queria não aproveitar. Claro. Exato. Portanto, olha, assim foi. E foi preciso um bocado de coragem, sim, porque 3 meses... mas era o tempo que os workshops duravam, porque não queria fazer uma coisa tão pequenina como tinha feito em Madrid e olha, fui com coragem e a pensar que ia correr tudo bem. Como é que foi lá? Foi incrível, adorei. Superou as minhas expectativas, o Rio de Janeiro em si, a cidade em si, e os workshops também foram incríveis. É sempre bom nós desconstruirmos-nos e numa dada altura da nossa vida perdermos um bocadinho alguns vícios e algum conforto e limparmos, não é? Fazer um reset é bom, eu adorei. O Rio de Janeiro é uma cidade encantadora, eu não tive nenhum problema, apesar de toda... Mas tiveste medo em algum momento acontecer-te? Um momento, vou contar essa história. Eu ia muito ao teatro, outra coisa que eu adorei é que... Viste muito teatro? Muito teatro. Eu ia sempre, todas as semanas eu ia ver 2, 3 espetáculos. Imagina a oferta que não tem. Aquilo são, claro, eles são milhões e aquilo é tudo maior, não é? Eles só no Rio são 200 milhões. Aquilo é uma loucura. Estupidez, eles no Brasil são 200 milhões, só no Rio são 10 milhões, que é o Portugalinho. Exatamente. Portanto, muitos teatros, muitas peças, muita oferta. E eu fazia os cursos durante o dia e à noite tentava sempre ir ao teatro. Um dia estava a sair do teatro na Gávea e apanhei o ónibus para voltar para casa, isto já era 11 e tal, e o autocarro dizia Copacabana, via Leme. E eu, pronto, ok. Copacabana via Leme, tudo bem, eu ia para Copacabana porque eu estava lá a morar. O que eu não tinha percebido é que aquilo mudava, então aquilo estava a dizer de onde vinha.
vinha de Copacabana. Não, eu não tinha percebido que aquilo era de onde vinha. Eu pensava que era para onde ia. Ou seja, aquilo vinha de Copacabana, via Leme e ia para a favela da Rocinha. Coisa que eu não me apercebi. Portanto, entrei e lá fui eu. E de repente começo a ver que estava num sítio que não conhecia, não estava a reconhecer os caminhos e começo a ver uma tableta a dizer Rocinha, Rocinha, e eu já tinha ouvido falar da Rocinha, quer dizer, a Rocinha é a favela, é das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro e a maior. E eu assim, não estou a acreditar nisto, eu estou a ir para a Rocinha, eu estou aqui sozinha, num autocarro no Rio de Janeiro, eu sou uma gringa, branquela, vão-me atrocidar. E eu comecei a rezar, eu não sou católica. Mas rezaste? Rezei. Eu só pedia a não sei a quem, a uma entidade superior qualquer que me safasse. E entretanto as pessoas começam a sair, nas várias paragens, e começamos cada vez mais sozinha. Eu cada vez mais sozinha, e nós a entrarmos de facto e começamos a subir a Rocinha, a descer a Rocinha, e eu estava lá dentro já. E claro que as pessoas olhavam para mim, não é? Porque ali é fácil perceber, a diferença, e quando vem uma pessoa assim branquinha e quando sozinha... tu és num lugar, tu percebes quem não é. Exatamente, facilmente. E olhavam para mim. E eu comecei a mudar de lugar, a tentar ir para a frente, para o pé do motorista, não é? Com aquela... Sentias um bocadinho mais segura. Um bocadinho mais segura, ao pé do motorista. E nisto, olha, só te digo que foi uma experiência incrível, apesar de tudo o que podia ter acontecido, não aconteceu nada, foi uma experiência incrível porque de repente eu estava às 11 e tal, meia-noite, no meio da Rocinha, a ter contacto com uma realidade que tu só vês em alguns filmes, que é, à meia-noite, aquilo tem uma vida que tu não te passa pela cabeça. Eu vi pessoas a pintar o cabelo nos cabeleireiros que eles lá têm, que isso é muito engraçado, porque ali as coisas é como se funcionassem durante todo o dia, toda a noite. Isso é muito bom. Então eu passava por sítios onde via cabeleireiros que eram, assim, uns buracos, com onde pessoas a pintar o cabelo aos outros. Depois via mecânicos a funcionar, a arranjar motas no meio de becos, e depois via crianças com outras crianças ao colo e a brincarem no lixo, a brincarem no chão, mas a vida que aquilo tinha à meia-noite, aquilo era uma coisa inacreditável, e eu quase que não tinha medo por isso. Eu estava ali num misto de emoções, de medo, mas de deslumbramento também, porque eu estava a ver aquilo ao vivo. É uma coisa que tu não tens. Tu se vais ao Rio de Janeiro para ires a uma favela, para já tens de ir com alguém de lá, com alguém que conheças, não vais à maluca, não é? Porque é perigoso, de facto. Claro. Eu, no fundo, eu tive sorte. Eu acabei por descer a Rocinha toda e quando cheguei à última paragem, que eu não tinha percebido que era a última, o senhor disse, olha, tem de sair. E eu, tenho de sair? Para onde? Para onde? Eu em pânico logo, de repente desapareceu todo o deslumbramento. Voltou o medo? Exatamente, volta ao medo, e eu, sair para onde? E ele, então isto é a última paragem, eu agora vou para o terminal, que é ali, que é nem sequer... nem sequer fazia a viagem de regresso. E eu, olha, não está a perceber, eu não saio daqui. E para onde você for, eu vou atrás de si. Não está a perceber, eu sou gringa, eu sou portuguesa, eu não conheço aqui ninguém, eu vim parar aqui por engano, eu tenho de voltar para trás, eu não vou ficar aqui em lado nenhum sozinha. E ele, ai meu Deus, pronto, então lá me levou até ao terminal e levou-me a outro autocarro, falou com o colega para voltar a fazer o mesmo percurso todo para Copacabana. Fazer voltar a Copacabana. Exatamente, e olha, e foi assim, correu muito bem. Portanto, essa foi a única vez que eu tive medo, de facto, no Rio de Janeiro. Todo o resto do tempo eu não tive medo, porque também tu, quando estás num sítio daqueles, tens de te adaptar. Ou seja, não vais andar com roupinhas XPTO, nem com pulseirinhas não sei o quê, não vais ostentar nada, porque sabes que assim vais ser mais desejada desse ponto de vista, exatamente. Porque claro que há muita pobreza, claro que há muito assalto, nós sabemos disso, estamos preparados para isso. Eu não andava com o meu iPhone, nem com câmara fotográfica, eu andava de chinelo no pé, a coisa mais banal, o vestidinho mais banal que pudesse ter, e não ostentava nada, e andava com o mínimo de dinheiro e de coisas, portanto, olha, nunca tive problema nenhum. E foi uma experiência maravilhosa, sim. José Raposo. José Raposo. Não sei se conheces, mas eu posso apresentar-te. Eu gostava que me apresentasses, sim, se faz favor. Olha, o Zé
foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, pronto. O Zé, portanto, nós conhecemos-nos em 2010, numa novela. Portanto, as novelas só me trouxeram coisas boas, na maior parte foram coisas muito boas, sim, e o Zé a maior delas. Portanto, nós conhecemos-nos no Espírito Indomável, nas gravações. Claro que eu já sabia perfeitamente quem era o Zé e já o adorava enquanto ator. Nunca se tinham cruzado? Nunca nos tínhamos cruzado pessoalmente. Eu cresci a vê-lo na televisão, ou ouvi-lo nos desenhos animados, porque não fosse ele o Pumba e o Filoctetes e sei lá, e tantas outras personagens que ele fez. E quando o conheci, eu não sei explicar isto, eu não gosto muito de falar disto porque às vezes é um bocadinho piroso, mas eu quando conheci o Zé, foi uma faísca, eu não sei explicar, aquela coisa do amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, porque tu à primeira vista não sabes que vai ser amor. Claro. Mas houve alguma coisa. Houve alguma coisa, de facto. Houve uma faísca, não sei o que é que foi. E pronto, e tu conheces também bem o Zé. Ele é uma pessoa naturalmente simpática e de que é fácil gostar. Sim, porque ainda por cima é um ser humano extraordinário, à parte de eu o amar ou não tem nada a ver com isso. É de facto uma pessoa com umas qualidades incríveis, tem os seus defeitos como todos nós temos, mas as virtudes superam. E quando o conheci naquele momento, foi muito engraçado porque a primeira vez que eu o vi, mesmo ao vivo, foi na apresentação da novela, naquelas reuniões de elenco, que o André Cerqueira, na altura que era diretor lá na Plural, estava a dar as boas-vindas e estávamos todos no refeitório, virados para o André Cerqueira, e há uma porta atrás e já estava a reunião a decorrer, quando se abre uma porta e brum, um barulho e cai uma série de coisas ao chão, olha toda a gente para trás, eis que entra o José Raposo. A horas. A horas, com certeza já um quarto de hora depois da reunião ter começado. Então entra e claro, fica toda a gente a olhar para ele, a maior parte dos colegas já o conheciam, é o Raposo, pronto, claro, sempre atrasado, desce-se tudo a rir, aquele burburinho, não sei o quê, e eu achei logo piada. Mas isto foi a primeira vez que eu o vi, mas não nos falámos, no meio da reunião, claro. E a reunião continuou. Nós nessa novela não fazíamos parte do mesmo núcleo, portanto não gravávamos, não gravávamos, nunca gravámos juntos. Ainda não? Em novela, não. Sim. Que engraçado, mas não. E então nós cruzávamos só nos corredores, ou seja, depois das gravações começarem, só umas semanas depois é que nós nos conhecemos, de olá, prazer, beijinho. E então foi muito engraçado, porque eu estava no camarim a vestir-me, a trocar de roupa, e ele entrou, aquilo era uma sala comum, com um peladorzinho a dividir os homens das mulheres, e ele entrou e eu estava a falar com a assistente de camarim, e blá 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 blá, e ele diz, sem me ver, é a Sara Barradas que está aí. E eu assim, eu conheço esta voz, claro, percebi logo que era ele. E eu, sim, sou eu. E ele, então depois anda cá porque eu quero conhecer-te pessoalmente, quero dar-te um beijinho. E eu, tá bem, não sei o quê, acabei de me vestir. E lá fui eu. E assim foi, demos 2 beijinhos, o Zé abraçou-me como abraça toda a gente, não é? Porque ele tem essa coisa do toque. E foi que foi logo qualquer coisa estranha. Eu não sei explicar. E depois disso? Depois disso, olha, depois disso... Porque isso não aconteceu logo. Não aconteceu logo, tempo, sim, claro. Depois nós íamos nos cruzando nas gravações, lá está, de vez em quando. A maior parte das vezes era eu entrar e ele a sair, era mesmo só assim um cruzar. E houve uma altura em que ele estava a fazer a Gala das Loucas, nessa altura. Tinha estreado há pouco tempo em Lisboa, tinha vindo do Porto, e ele depois, numa das nossas conversas de corredor, ele disse, olha, quando quiseres vá lá ver o espetáculo. Eu, claro que sim. E lá fui a ver o espetáculo. 6 vezes. Pronto, investiste, deste tudo. Dei tudo. Deste tudo. Não, por cá, assim, as pessoas dizem, estavas mesmo apaixonada. Não, o espetáculo era incrível, tu sabes, tu viste, não viste? Pronto, o espetáculo... Vi no Porto, só por acaso. O espetáculo era incrível e aquilo... Eu adoro como ator, de facto. Para mim, ele é dos atores mais versáteis da sua geração, é dos atores mais completos da sua geração e é dos melhores atores que eu vi representar. Não tem nada a ver com gostar dele ou não. E eu sei que a minha opinião... Mas estavas muito apaixonado. Estava, sim. Eu sei que a minha opinião é partilhada por muitas pessoas, muitos sim, colegas. Sim, absolutamente. Claro. E pronto, ele de facto fazia ali um trabalho magistral. E claro, eu comecei, eu já percebia que ele mexia comigo e que eu gostava de estar ao pé dele porque ele fazia
que viesse ao de cima em mim emoções que eu não estava habituada, não é? Quer dizer, claro que já tinha gostado de alguém, Sim, mas era diferente, era diferente. Era uma coisa assim que me assolava. E olha, e foi assim, os meses passaram nessa novela e nós, era conversa para cá, conversa para lá, e eu ia vê-lo ao teatro e depois no fim bebíamos um copo, sempre rodeados de pessoas, nunca só os dois. E eu dava por mim a olhar assim para ele, a ouvi-lo, e não conseguia falar. E portanto fazia figura de parva. E, entretanto, comecei nas gravações a fazer tudo para conseguir estar mais tempo com ele. Isso é tão bom. A fazer figura de parva. Porque eu ia mais cedo do que o horário de convocação para apanhar o período em que ele estava a gravar. E então, e depois dava aquelas tangas que, pronto, quer dizer, eu dava a maior bandeira do mundo. Eu dizia, enganei-me no horário, que disparate. Cheguei tão cedo, não tenho que fazer nada. Cheguei tão cedo, agora vou ter de ficar aqui à espera. Então ficava só para ter aqueles bocadinhos em que ele ia trocar de roupa ou ele ia retocar e eu estava lá e ficava a vê-lo. A fazer figura de parva. A fazer figura de parva, exatamente. E claro que eu... Quando é que percebeste que ele te correspondia? Não sei quando foi, percebi de alguma forma que ele também olhava para mim de uma forma diferente. Não sei explicar. Não sei quando foi exatamente, mas foi nesse decorrer. Sim, aconteceu tudo de forma muito natural. Exatamente. E olha, e depois houve um dia, inclusivamente eu fui ver a Viola das Loucas no último fim de semana que eles fizeram, quando o espetáculo acabou, no Algarve, em Portimão. Exatamente. Eu fui, combinei com umas pessoas e fomos. E lá está, para estar um bocadinho mais perto dele. Aí nós nessa altura já estávamos completamente apaixonados, tenho de dizer. Porque muito pouco, foi na semana a seguir que nós nos beijámos pela primeira vez. Atrás dos estúdios da novela, que foi um dia em que eu tinha sentido que ele não estava assim muito bem, que não é normal, né? O Zé está sempre muito bem disposto. Nesse dia tinha sentido que ele estava um bocadinho mais em baixo, então no fim das gravações eu acabei antes dele e fiquei à espera horas que ele acabasse. E então lá fiquei eu no meu carro à espera. E depois falei com ele no final e disse, olha, estás bem? Estou a perceber que não estás bem, se quiseres falar. E ele, está bem, então vamos beber um café. E não fomos. Ficámos ali. E assim foi. E quando isto deixou de ser um segredo? Então, os primeiros meses, ou seja, deixa ver, por exemplo, a novela começou e isto aconteceu mais ou menos ao fim de 6 meses. E depois ainda andámos às escondidas, as famosas escondidas, durante mais uns 6 meses. Porque claro que sim, no início, quando uma relação é recente... Nem tens certeza de nada. Exatamente, é uma descoberta e estás a perceber de parte a parte o que é que poderá vir dali. Portanto, foram uns meses ainda a palpar terreno e quando percebemos que era mesmo a sério... Começaram a palpar outras coisas. Exatamente, e que... Eu não resisto a fazer estas coisas. Isto já lhe está a fugir. Já está. Isto é, vais para aqui dizer empírico, mas eu tenho que pôr isto no nível que se espera, que é baixo. Olha, mas o que eu gostava de perceber, se quiseres falar sobre isso, é como é que se reage, porque isto depois, para vocês, não sei como é que lidaram com isso, e isso gostava de saber. Mas, de facto, vocês têm uma diferença de idades grande, isto não é segredo para ninguém, agora é que já não é mesmo segredo para ninguém, 27 anos. Mas como é que depois, sobretudo, se calhar para ti não foi pior, não sei como é que foi, o julgamento, porque houve, as revistas depois aproveitam-se muito deste tipo de situações, porque é o trabalho deles. Sim. Olha, não, para nós é engraçado. Claro que no início pensámos, para nós próprios, esta diferença de idades, como é que será que poderá exatamente correr uma relação com esta diferença de idades? Será que isto será que nós vamos sentir em nós essa diferença de idades? E se eu disser que nunca me lembro que nós temos 27 anos de diferença, é que eu estou mesmo a falar a sério. Porque o Zé é muito puto, passa a expressão, é muito criança. E eu lá está, eu sempre fui mais madura. Portanto, nós, em brincadeira, até dizemos que nos encontramos nos 30 e tal. Portanto, nós não sentimos, nós dois, essa diferença.
As outras pessoas, claro que sim. Como é que se lida com isso? É não ligar. Nós tivemos, e digo-te, a opinião pública negativa só nos aproximou. Porque, refugiaram-se ainda mais um claro, outro. nós apoiámos-nos imenso. Às vezes, não te vou dizer que no início não nos magoava. Claro, magoava. Crueldade magoa-nos sempre. Exatamente, crueldade mesmo. As pessoas disseram coisas horríveis. E ainda dizem, mas nós não queremos saber disso para nada. Eu só não percebo porque é que as pessoas têm uma necessidade tão grande de falar da vida dos outros. E mal. E porque normalmente são pessoas muito frustradas e muito infelizes. Porque é muito difícil dizermos mal de nós próprios, não é? Exatamente, exatamente. E pronto, eu sei que nós sabíamos que não ia ser uma relação bem vista, porque não é a relação comum, não somos os dois da mesma idade, lindinhos e loirinhos e não sei o quê, e isso não fica bem. Mas o que é engraçado, e não tem graça nenhuma, é que a maior parte dos casais e há alguns que nós conhecemos muito bem, que são ditos normais, Casal convencional, exatamente, não é? convencionais, separam-se e têm imensos problemas, porque toda a gente tem problemas, não tem a ver com idade, com raça, com sexo, com nada. Eu acho que as pessoas estão muito equivocadas. E depois há um preconceito muito grande, porque há aquela ideia de que uma mulher mais nova, para se interessar por um homem mais velho, é porque exatamente há um interesse. É um interesse que porque ou é financeiro, ou é para chegar a algum lado na sua profissão. Quer dizer, isso é a coisa mais ridícula. E para desmistificar isso, basta o facto de pensarmos que eu comecei a trabalhar com 10 anos, já fazia uma série de novelas e quando conheço o Zé, já estava a fazer protagonistas de novelas. Sim, claro. Sim, portanto, aí não eu não sei onde ninguém... é que as pessoas pensaram que eu queria chegar. E para desmistificar isso, eu não cheguei a lado nenhum, muito pelo contrário, porque logo a seguir eu atravesso o meu primeiro período de desemprego. O primeiro deserto. Exatamente. Sim, porque tu trabalhaste sempre com muita regularidade. Eu sempre, exatamente, até 2011 mais ou menos, 2012, 2013, eu nunca tinha tido mais do que 2 meses sem estar a fazer nada e de repente eu fiquei 1 ano sem trabalho. Portanto, assustou-te? Bastante, claro, bastante, porque não percebia porquê, mas por outro lado sabia que acontecia a muitos colegas nossos, portanto eu não sou diferente de ninguém e sabia que mais cedo ou mais tarde isso podia-me acontecer. Mas claro que sim, mas prova efetivamente não havia aqui outro interesse. Não mas também acho que era fácil de perceber. A tua família reagiu bem a isto? Foi tranquilo? Sim. Foi muito engraçado, porque eu estava com muito medo no início de lhes dizer... Porque esse é que importa, não é? Exatamente, os outros não importavam, a minha família e os meus amigos próximos é que me importavam. E esses reagiram muito bem. Também ajuda? Ajuda bastante, sim. Porque como não tivemos problemas familiares, nem de uma parte nem de outra, foi muito mais tranquilo, foi muito melhor. Aliás, por isso é que depois também decidimos casar logo e... Ai, foi tudo maravilhoso. É tão bonito ouvir-te falar do Zé, aliás, a próxima palavra, passaste por ela há pouco, é quase um porquê, mas é psicologia. Então, psicologia é o meu lado mais racional, assim, a vir ao de cima, quando eu decido fazer um curso que não tivesse nada a ver com a representação. Porque eu venho de uma família muito humilde e os meus pais sempre me disseram que eu tinha de estudar e que tinha de ter, e que é aquela coisa que não é, que no fundo está um bocadinho, faz parte do senso comum, que a maior parte das pessoas pensa que, e é um facto, que a vida dos atores é muito instável, muito inconstante. Então o que é que fazes? Sou atriz, e trabalhas em quê? Exato. E então sempre me disseram que eu devia na mesma tentar fazer um curso e... Ter a alternativa. Exatamente, ter uma alternativa. E vou-te dizer que não o fiz só por isso, porque de facto eu gostava, eu apercebi-me na minha adolescência que tinha um deslumbramento qualquer por psicologia. E depois ainda no secundário, no último ano, há uma disciplina que é mesmo Psicologia B, porque eu estava em Humanidades e eu tirei ali a prova dos 9. E assim, sim, ok, eu quero estudar isto, eu gosto disto, eu acho que isto é um bom complemento. E até um complemento para mim enquanto atriz. Portanto, bora lá. E assim foi, decidi fazer o curso
entrei para a faculdade, para a lusófona. Entretanto, apareceu-me o meu primeiro projeto de teatro, que depois já lá vamos, e eu, como estudava à noite, tive de congelar a matrícula, também porque lá está, para mim a prioridade era ser atriz. Exatamente, era trabalhar e era a minha profissão, era ser atriz, isso era o meu plano A, era o que estava em primeiro lugar. Não tive pressa de, tenho de acabar o curso, logo nos primeiros 3 anos, não, interrompi e ainda não o terminei. Em princípio vou terminar agora este ano, em princípio vou fazer o terceiro ano, mas sim, olha, foi assim que surgiu, foi de uma forma natural, foi pensando numa alternativa, qual seria, o que é que para mim fazia sentido, e psicologia, e pronto, e quando entrei para o curso tive a certeza que sim, que era uma coisa que eu gostava muito. Muito bem. E agora a nossa última palavra, que é o sítio onde estamos, como em todas as conversas, que é Teatro Vilaré. Não sei se percebe muito bem, mas é onde estamos no Teatro Vilaré, aqui, ao pé dos camarins. Fundado pelo nosso querido Raul Solnado, que está presente nestes corredores, deixou aqui grande parte do seu legado. Foi muito especial. Foi a minha primeira peça, foi aqui, em 2013, foi o Isto é que me dói, uma peça que o Raul Solnado tinha feito em 1977. Uma comédia, onde entrava o Zé, entrava o Joaquim Nicolau, o Joel Branco, mais tarde o Mário Jacques, o Továs Mendes, o João Brás, porque depois fomos em turnê e o espetáculo teve um ano a correr o país e então acabámos por ter de substituir alguns atores, porque os atores, exatamente, é mesmo assim. E o Miguel Raposo e o Ricardo Raposo, os filhos do Zé, que são atores e são os dois maravilhosos. Portanto, era um elenco ainda grandinho e a peça era muito divertida e foi assim a minha estreia em teatro. Que eu estava em pânico, confesso. Imagino. Porque, e na altura as pessoas diziam, mas porquê? Mas porquê é que estás tão nervosa? Tu és atriz já há não sei quantos anos. Sim, mas é completamente diferente. Não tem nada a ver. Teatro é teatro. É a maior responsabilidade do ator, é fazer teatro. É a mãe, não é? É a casa-mãe. Sinto bastante e sentia já desde sempre. Eu tive pena de não me ter estreado em teatro mais cedo. Não ter feito mais cedo. Não foi possível, pronto, aconteceu quando aconteceu, mas sentia de facto medo, porque ainda por cima já tinha vícios, como todos nós temos, e o que eu dominava mais era a televisão, é outro tipo de representação, completamente diferente. Tu não tens de colocar voz, tu não tens de... quer dizer, as câmaras é que te acompanham, não tens de ter consciência de... Ok, há uma boca de cena, mas não é igual a haver um público, e depois não há público, não há reação no momento, tu não tens de ter essa consciência, estar com um olho no burro e outro no cigano, como se costuma dizer, porque tens de estar a ouvir, tens de estar em cena e ouvir os teus colegas, mas tens de estar a perceber onde é que o público se está a rir ou não, se está... É completamente diferente, tu sabes, não é? Portanto, eu estava com muito medo, eu acho que correu bem, às vezes tinha... e tenho de dizer que fui encenada pelo Chico Nicolson, o Francisco Nicolson, que é um mestre, pronto, que já não está connosco, com muita pena minha, mas até por isso foi tão especial, porque foi o último projeto que o Francisco fez e foi uma aprendizagem, foi uma aprendizagem muito grande para mim. E eu tive dias nos ensaios em que me sentia muito canastrona, mesmo, e... Sentias essas diferenças? Sobretudo a começar porque o elenco era bom, não é? Era bom, eu sentia-me muito... E a Fátima Severino, já estava a esquecer. Malta muito experiente, o Joel, a Fátima, o Zé... Com uma vida inteira de teatro. Exatamente. Portanto, eu por um lado estava muito bem acompanhada e salvaguardada, mas... até por isso depois a responsabilidade era maior, eu tinha de estar ao nível deles, ou tentar estar ao nível deles, era muito difícil e eu sentia-me muito canastrona e nos ensaios, então quando tinha de colocar a voz, aquela primeira consciência de que a voz tem que chegar lá ao fundo, a voz tem de chegar lá ao fundo, mas a parecer natural, sim. É horrível no início, eu sentia-me mesmo muito canastrona e o Chico ajudou-me bastante e às vezes... dizia-me coisas desagradáveis, para mim, desagradáveis, claro, ele ensinou-me e às vezes ouvimos coisas que não gostamos e que nos tiram completamente da nossa zona de conforto, mas ainda bem, é assim que aprendemos e é assim que nos tornamos melhores. Portanto, foi muito bom,
todas as coisas que ele me disse e depois os colegas, e tive o privilégio de trabalhar com o Mário Jacques, que também já não está entre nós, e isso sim, foi também uma experiência incrível, o Mário, porque o Mário trazia uma vida também com ele, não é? Para contar. E nós, como com o Mário substituiu o Joaquim Nicolau. O Joaquim Nicolau fez a peça aqui os 5 meses que nós tivemos no Teatro Vilaré, e quando fomos para a turnê, o Joaquim já não pôde ir connosco, então veio o Mário, substituiu. Portanto, o Mário é que fez toda a turnê connosco. O Mário acabou por estar mais tempo connosco do que o Joaquim, porque nós depois tivemos mais tempo em turnê, 9 meses em turnê, ou 10, ou já nem sei. E as histórias que o Mário contava, porque em turnê, tu sabes, nós conseguimos conviver mais uns com os outros, porque o teatro acaba e os atores são um bicho diferente das outras pessoas, não é? Tal como as pessoas quando saem do trabalho não vão dormir, não vão logo dormir, têm uma vida, mas não seja vão fazer o jantar, vão estar com os filhos, com os amigos, ou vão ao cinema e depois é que vão dormir. Nós quando acabamos o teatro, só que nós acabamos a tarde e a más horas, não é? Nós acabamos à meia-noite. Nós vamos fazer isto tudo à 1 da manhã. E lá temos de estiar e conviver um bocado e conversar, porque faz parte, não estamos ali só para trabalhar, picar o ponto e ir embora. Portanto, em turnê isso permite-nos ainda mais, porque não temos de ir para as nossas casas. Sim, ficamos a dormir noutros sítios, vamos para o hotel, a nossa disponibilidade é maior. E foi incrível essa experiência toda com o Mário Jacques, com o Joel Branco também, não é? Outro homem com tanto para contar. Olha, foi mesmo incrível. E por isso o Teatro Vilaré é muito especial, porque foi aqui que eu fiz teatro pela primeira vez. E na altura depois fizemos outra peça, quase ao mesmo tempo, que foi a Casa de Campo, que era um projeto bastante diferente, porque era às 7 da tarde. Era um tanto ou quanto pretencioso, no sentido de que não é uma coisa comum na nossa cidade, nem no nosso país, fazer teatro a essa hora. Lá fora é muito mais normal, mas aqui não. Portanto, era um risco. Foi um risco. Não pegou como nós queríamos. Eu acho que é possível fidelizar o público nesse sentido, mas tempo, com continuidade, claro, sim. Claro. Ou seja, nós quando saímos daqui devia ter vindo logo outra peça, outra companhia, tentar continuar nesse horário até pegar. Não aconteceu, pronto, com pena nossa, ou seja, tivemos muito pouco público, mas fizemos aquele espetáculo com todo o carinho, que era a Casa de Campo, que vinha um bocadinho dentro do universo do Woody Allen, que foi escrita pelo Miguel Raposo, pelo filho do Zé, que a peça era mesmo muito engraçada. Era completamente diferente do Isto é que me dói, não era uma comédia absurda, ao contrário do Isto é que me dói. Portanto, foram 2 projetos ali em simultâneo e de repente eu estava a fazer 2 peças de teatro no mesmo ano. Foi muito bom, foi um ano muito bom. Que bom. Agora, mesmo para terminarmos, se pudéssemos assim fechar a tua vida, que parece curta, mas é tão cheia já de coisas assim, num fechamento de computador, que tivéssemos que o codificar, qual é que achas que era assim a palavra-chave que nos abria a tua vida, ou que resumia? Não é empírico, empírico não vale. Assim, olha, a coisa mais... Nós nestes momentos nunca nos lembramos, não é? Claro. Aqui sob pressão. Às vezes, depois quando vamos ver as entrevistas mais tarde, podia ter dito isto ou aquilo. A palavra mais banal que me vem assim à cabeça no momento é amor. Amor, acho que demonstra isso que tu queres, esta vida, esta passagem. Que é transversal na tua vida, não é? Porque é transversal, sim. Todas as coisas que fazes. Exatamente. Porque eu comecei a ser atriz com muito amor, porque era mesmo aquilo que eu mais queria e é mesmo aquilo que me faz feliz. Eu tenho a certeza que foi para isto que eu nasci, que eu vim ao mundo, porque acho que eu acho que tenho talento, quer dizer, eu sei que tenho talento. E é o que te realiza. É o que me realiza e eu sei que tenho talento, porque já pude fazer coisas suficientes para perceber isso, para ter esse feedback do público e dos meus colegas, quer dizer, quando tens pessoas que tu admiras muito a dizerem-te que tu és bom, tu tens de acreditar. E não tu saberes que tens talento não é achares que és o melhor do mundo. Não é todo. Não é arrogância, são coisas diferentes. Não quero ser ter alguma consciência de nós próprios. Agora, não gosto também da falsa modéstia. Eu acho que... Não, eu sei que tenho, até porque se eu não tivesse algum talento, eu não estava aqui ao fim de 16 anos a falar contigo sobre isto. Claro. E não tinha tido as experiências que tive. Portanto, foi mesmo por amor, é por amor que eu faço isto, porque... E tem de ser por amor, porque se não for por amor, nós não aguentamos a pressão, não aguentamos a instabilidade,
É uma profissão de facto difícil e que mexe muito com as nossas emoções. Só mesmo com muito amor é que se faz isso. E depois amor é uma coisa mesmo transversal, não é? A minha vida tem sido pautada, principalmente nos últimos anos, por muito amor, na vida pessoal também. Portanto, é isso. Acho que é a melhor palavra-chave. Bom, obrigado. Obrigada eu.